A FUCAP Business School é a escola de negócios mais completa do Brasil, com ensino continuado que vai da graduação até o doutorado. Com sede em Vitória, a FUCAP é uma das top 5 instituições de ensino do país segundo o MEC e, com certeza, pode ajudar a alavancar sua carreira. Para saber mais, acesse www.fucap.br. Olá, bem-vindos ao novo episódio da temporada 2024 do IBFcast, o podcast do Comitê Qualificado de Conteúdo ESG do Instituto Brasileiro de Economia e Finanças, sigla ESG para Critérios Sociais, Ambientais e de Governança. Eu sou Rovena Cabral, sou gestora da Divisão de Contratos e Documentos da CESAM e coordenadora do Comitê ESG da companhia. Estou aqui com Cíntia Dias, mestre em administração e especialista em comunicação, marketing e sustentabilidade, também membro do CQC de ESG do IBF. Estamos aqui com Priscila Gama, CEO do daspretas.org, Laboratório de Inovação e Tecnologia Social, e com Cíntia Molina, executiva de sustentabilidade, inovação e comunicação empresarial, e também consultora. Neste episódio de 2024, vamos abordar um tema muito relevante para a sustentabilidade, que é diversidade, equidade e inclusão. E como esse aspecto está sendo determinante para as melhorias na sustentabilidade como nós conhecemos hoje. Não à toa, nós estamos aqui no podcast só com mulheres e também com a representatividade da população negra para falar desse assunto tão importante. E antes de começar, eu queria trazer algumas estatísticas para mostrar o quão é relevante esse tema. A gente sabe que, na população brasileira, apenas 1/5 são de homens brancos. No entanto, esses homens brancos, no clube de 1% dos mais ricos, eles são 6 em cada 10. Eles recebem mais do que todas as mulheres negras do Brasil. Também é importante a gente ressaltar que, de toda a renda gerada no Brasil, 40% vai para homens brancos, 25% para mulheres brancas, 20% para homens negros e apenas 15% para as mulheres negras. É realmente uma estatística estarrecedora. E eu queria começar com você, Cíntia, para você explicar para a gente o que é diversidade, equidade e inclusão e quais são os benefícios para a sociedade. São números que deixam a gente triste, né? Mas, falando aí do tema, eu gosto de sempre falar de 2 polos. A gente tem um polo de justiça social, que é extremamente importante, e um outro polo de prosperidade das organizações e da sociedade. Então, a gente vem crescendo, não na velocidade que a gente gostaria, mas eu gosto de falar, decupando aí o tema, acho que diversidade é uma coisa mais tranquila para o brasileiro, a gente tem uma população bastante diversa, então a gente fala sobre todas as formas de identidade, precisam dar voz a esses grupos minorizados. Quando a gente fala de equidade, a gente está falando de todo mundo na mesma linha para sair do mesmo lugar, dar essa oportunidade para quem não teve por algum motivo. Quando a gente fala de inclusão, é que essas pessoas, todos nós nos sentimos valorizados e capazes de participar plenamente de todos os espaços. E a gente, então, falando de exemplos, a gente fala de reparação histórica, não tem jeito, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa de falar de acessibilidades atitudinais para pessoas com deficiência, a gente vai falar de ter educação inclusiva nas escolas, campanhas de conscientização, oportunidade no caso das mulheres, nós somos em número maior, temos mais escolaridade, e a gente não estamos representados. Então, para começar, eu deixo os benefícios. Tem milhares de benefícios. Eu acho que a gente tem a questão da inovação, porque você tem pessoas pensando com realidades diferentes, backgrounds diferentes. Se eu pensar numa criança, se você for numa comunidade periférica, 6h30 da manhã, tem aquele bando de meninos de 6, 7, 8 anos indo para a escola sozinhos. E você imagina qual é a bagagem que ele tem de independência e autonomia para uma pessoa que pega a van todo dia, não sabe nem, mora num condomínio fechado. Então, a gente tem isso, de ter backgrounds diferentes, a gente tem a melhoria na tomada de decisões, porque quem faz os corres, Priscila, sabe tomar melhores decisões, porque é a vida do dia a dia, de uma pessoa privilegiada que não sabe, às vezes, como eu disse, não mora num condomínio fechado. E a gente tem também uma coisa que é pouco falada, mas acesso a mercados diversificados. Algumas empresas, principalmente de tecnologia, estão estudando produtos
que sejam mais acessíveis, tanto do ponto de vista do design quanto de preço. Tá? Então, acho que, se eu fosse ficar falando sobre os benefícios, eu ia falar até amanhã, mas cito esses como os principais. Se a gente for avançar nessa pauta educacional que você citou, aí já levamos o debate para mais um bom tempo de conversa aqui, né? Priscila das Pretas surgiu em 2015 e já tem uma atuação bem consolidada nas questões de diversidade e inclusão, com um laboratório composto por 100% de pessoas negras. Conta um pouquinho para a gente sobre o seu projeto e como tem sido ajudar as empresas em todas essas questões que envolvem a diversidade e a inclusão. O das Pretas, ele surge da necessidade da inclusão produtiva, né? De sermos mulheres negras, mais do que com background. Eu gosto de trazer as soft skills, as soft skills que só nós temos, né? E que não eram aproveitadas no nosso dia a dia e tampouco valorizadas. Então, a gente estava ali, um grupo de mulheres trabalhando, incluídas produtivamente, mas sem ter as mesmas, o mesmo reconhecimento ou até o mesmo salário que pessoas que performavam a mesma atribuição que a gente, né? Outras não conseguiam ser incluídas no mercado de trabalho, saíam das universidades, mas o mercado de trabalho não as absorvia, né? Então, a gente já tinha um grupo de mulheres formadas, né? E hoje, nas universidades federais, a gente tem um aumento do percentual de mulheres negras que se formam anualmente, mas elas são absorvidas no mercado de trabalho? Não, na sua grande maioria não. Então, como é que faz isso? Assim, eu acho que a saída era empreender. E aí, empreender por necessidade. Então, quando o das Pretas surge, ele surge diante desse desafio, que era um desafio para a gente lá em 2015. E aí a gente começou a entender que a gente precisava, enquanto a gente empreendia por necessidade, buscava o aumento aí dessa curva da inclusão produtiva, da prosperidade de mulheres negras e da comunidade negra, a gente precisava educar o mercado. Porque não adiantava a gente ficar falando só para a gente precisava educar o mercado. Nesse meio tempo, a gente teve uma conscientização bem forçada mesmo, tá? Pelas questões de investimento internacional, falando, vocês precisam ser um pouco mais sustentáveis e a inclusão, a diversidade, a equidade e a inclusão faz parte disso. Mas o brasileiro tem mania de salvar as pessoas, então a inclusão para eles continua sendo, infelizmente, apenas a filantropia, quando a gente sabe que inclusão, diversidade e equidade é um pool de coisas dentro desse S, do ESG, que a gente tem falado ainda não tão maduramente no mercado, mas a gente sabe que é mais. Então, na verdade, a gente está sempre ali nos dois lados do que o das Pretas faz, né? Ele educa profissionais negros, traz acesso, aumenta ali esse mercado de profissionais negros, promove a inclusão nas periferias, ninguém solta a mão de ninguém, uma sobe e leva a outra, enquanto a gente está forçando e desafiando o mercado a também entender esses detalhes e a perceber o quanto é potente e escalonável, e é um grow infinito, né? Quando a gente fala de incluir de forma equânime pessoas diversas, né? Então, é isso. Sila, que desafio, né? A gente vê a missão do laboratório social e os desafios que o Brasil impõe para a gente. Eu fico pensando que para a gente resolver essa questão da desigualdade social e promover a diversidade, equidade e inclusão no Brasil, não tem uma bala de prata, não depende de uma única solução, envolve múltiplas disciplinas. Eu vou trazer aqui duas estatísticas que vão corroborar o que eu estou falando, né? O primeiro é do número de crianças de 0 a 3 anos em creche no Brasil, que são 30%, bem abaixo dos 50% que são estabelecidos na legislação. Isso tem um impacto direto sobre dois fatores. O primeiro é a inserção da mulher no mercado de trabalho. A mulher deixa de trabalhar para ficar com a criança em casa e a gente sabe o impacto que tem isso sobre a família, o quanto que uma mulher no mercado de trabalho incrementa a qualidade de vida daquela família. Sem contar sobre os prejuízos para a criança, que ela fica aí tolhida de ter acesso a um ambiente que vai desenvolvê-la, né? E também considerando a questão da segurança alimentar.
Para muitas crianças pobres, a creche é sinônimo de segurança alimentar. É quando eu tenho certeza da refeição e quando eu vou ter acesso aos nutrientes necessários para o meu desenvolvimento cognitivo. Outra estatística que me deixa um pouco assustada e triste é sobre o número de jovens que concluem o ciclo de 9 anos do ensino fundamental. É apenas um pouco mais de 50% no Brasil. Isso vai ter consequências futuras muito graves. São jovens que vão estar fadados a ter subempregos ou ser jogados na informalidade. E quando a gente vê, então, que a gente precisa mexer muitas engrenagens no Brasil para resolver isso, a gente precisa mexer em políticas públicas de saúde, de educação, de habitação, de saneamento, inclusive tributária, né, porque a tributação do Brasil ele beneficia os mais ricos. Eu fico pensando como é que a gente vai resolver esse problema, como é que você vislumbra essa solução? Eu gosto de pensar na governança colaborativa para a sustentabilidade, né? A gente vê que as pessoas pensam em sustentabilidade de uma forma muito independente. Parece que está cada um indo numa direção onde elas não são conectadas, onde elas não são integradas. Quando a gente fala, por exemplo, nas questões ambientais, parece que a gente está falando só de compensação de carbono. E é mais um monte de coisa. E esse monte de coisa depende de pessoas. Pessoas, quando a gente fala de pessoas, a gente fala do S, mas a gente fala de cultura, a gente fala de reculturar toda uma forma que a gente aprendeu a viver, né? E isso não está só na inclusão de pessoas lá no corporativo, isso também está na formalização, né, de negócios periféricos, negócios negros, na quantidade de investimento, né, de crédito que a gente dá para circular todo esse dinheiro aí e provocar a prosperidade econômica. Isso tem a ver com a qualidade da educação que é distribuída, de que forma ela é distribuída, né? Isso também tem a ver com as próprias camadas do governo, né? A gente tem representatividade no governo, nos governos, como é que eles estão enxergando? Então, como é que as empresas estão encarando a responsabilidade social, socioambiental? Elas estão conectando, elas estão colocando dinheiro no mesmo território, sobrepondo projetos, ou a gente está fazendo, de fato, uma distribuição coordenada, sabe, inteligente, estratégica, né? Porque, para mim, que acredito mesmo no desenvolvimento sustentável, a gente chegou no limite que crescer sozinho, o raciocínio de crescer sozinho, romper e crescer, ele é absurdamente coerente, sabe? E, a meu ver, ele já bateu no teto, sabe? Agora a gente vai se desenvolver sustentavelmente e imaginar que a gente vai se desenvolver sustentavelmente, entender que a gente vai ter uma fórmula mais equânime disso acontecer. Tem essa fórmula, Priscila? Não. A gente vai ter que descobrir, né? E o desafio é descobrir juntos, né? E é descobrir essa fórmula de futuro que também não é no presente, é no plural. Então, é entender que a gente vai ter futuros. A diversidade, ela está, inclusive, aí. É entender que vai ter um futuro sustentável para cada uma das pessoas, em cada um dos cenários, mas que é preciso que a gente faça essa governança colaborativa também aí enquanto sociedade. Urgente. Isso, Cíntia. A gente observa que o ambiente regulatório tem avançado, né, nessa pauta de diversidade nos últimos anos. Recentemente tivemos promulgada a Lei 14.611, uma lei federal que trata de igualdade salarial entre homens e mulheres. E aí a gente coloca as empresas, tira daquele lugar só daquilo não é legal, né, de aquele desconforto, quando eram questionados sobre isso, e coloca num campo de legalidade. Então, a promulgação dessa lei e de outros avanços nessa pauta dá para a gente parâmetros, né, de diagnóstico, de colocar ali como infração, levantar dados, e aí a gente percebemos como um grande avanço, né, evoluir legalmente nesse aspecto. O que você entende que a gente pode ser feito, que a sociedade ou que a legislação ainda pode avançar um pouco mais nesse sentido? Eu acho que era um empurrãozinho que faltava, né? Porque não foi pelo amor, vai ser pela dor. Então, 2026, todas as empresas de capital aberto vão precisar reportar os seus relatórios de sustentabilidade ou relato integrado, apresentando no balanço contábil
quais são os investimentos que ela diz que faz. E isso é disruptivo, porque você não pode apresentar, por exemplo, um número que você investiu 30% em marketing e 0,5% em responsabilidade social, socioambiental, né? Então, esse tipo de dado vai ficar mais transparente. Então, acho que é muito importante. Acho que a gente avança nesse sentido, na dor. Então, por exemplo, não sou uma empresa de capital aberto, mas você pega empréstimo do Banco Central. O Banco Central está lá. Não, você é numa agência, por exemplo, a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Você vai pontuar e ganhar mais dinheiro, vai poder usar o dinheiro que está guardado se você tiver pontuação no relatório de sustentabilidade. Então, o cerco fechou. A gente não está discutindo mais por que vai ou não vai, agora a gente está discutindo como, né? E aí o como de diversidade e inclusão, a gente tem alguns avanços, por exemplo, nas leis discriminatórias. Então, agora você pode ser presa, né, no final das contas, né? A gente tem as leis também muito fortes vindo a questão do assédio nas organizações. Então, os canais de denúncia estão funcionando, né? E todo mundo pode e já estão fazendo, tá todo mundo mais responsável em relação a isso, né? O próprio IBGC tem essa bandeira de mulheres na governança. Então, a B3 diz, olha, tem que ter no mínimo uma mulher na sua governança, no alto escalão. Então, as legislações vieram realmente para dar esse empurrãozinho aí. E eu acredito muito, né? A Priscila citou a questão do S deveria ser um P, né? Porque é sobre as pessoas, né? E aí a gente tem P de pessoas, P de princípio, P de prioridade, de verdade. Isso, exatamente. Gostei. E aí essa questão, o braço de educação, né, das crianças nas escolas, a educação das lideranças, acho que isso tudo a gente vai avançar, está avançando. E aí, eu acho que tem uma reflexão que é importante, assim, a gente saiu do capitalismo de Estado, viemos para o capitalismo de acionistas, muitas empresas estão lá ainda, infelizmente, e a gente está no capitalismo de stakeholder. Então, a voz das pessoas é importante. Então, tem empresas que já estão lá na frente, fazendo seus planejamentos estratégicos e discutindo seu impacto com a comunidade. Porque quem tem o impacto, quem recebe o impacto, é quem está lá no dia a dia. Se você gera poeira, se você gera barulho, né? Se você não está mitigando não está compensando, né, as suas emissões. Então, agora não tem por onde. Então, a legislação só trouxe para a gente que milita uma notícia maravilhosa, e agora eu entendo que não tem mais volta, agora vai. Então, estou animada com isso. Puxando esse assunto, para além da legislação, a gente também tem os estatutos e resoluções internos, né? Então, exige um papel fundamental da liderança de puxar também a importância desse tema e de incluir de verdade. Estava comentando com a Cíntia, né, no CQC, que lá na CESAM, a gente, enquanto comitê de ESG, ficamos super contentes com a diretoria, nos fez um pedido de verificar se a liderança da empresa já guardava proporcionalidade entre homens e mulheres e desenvolver, né, preparar uma resolução para garantir que essa igualdade, essa proporcionalidade permaneça, porque a gente é uma empresa estatal, então a gente eventualmente tem uma diretoria que é rotativa. Então, a importância dessa liderança que nós estamos tendo hoje, de uma diretoria que está engajada nesse tema, em querer garantir que esse direito ele vai permanecer e a gente vai guardar a proporcionalidade mesmo com uma eventual troca de diretoria. Então, isso para a gente também foi muito animador e ficamos muito contentes com esse avanço, né? Então, se para além da legislação a gente também tiver uma liderança engajada e responsável com o assunto, a gente percebe que é possível garantir esse avanço, né? Eu queria só trazer um dado que é muito importante e que me incomoda, me desafia, né? Porque eu sou muito apaixonada pelo Espírito Santo e eu amo Vitória, assim, eu sou muito original 027, como eu costumo dizer, né? E a gente tem um encaminhar, né, do nosso ecossistema de negócios, dessa coisa da Mônaco, capixaba, né, da gente ser a nova Singapura. E aí, enfim, a gente sabe do potencial econômico, financeiro, mas Vitória continua sendo
a capital com maior disparidade salarial entre homens e mulheres em todo o Sudeste. Esse dado eu não sabia. No estado do Espírito Santo, mulheres ganham menos que homens, assim, absurdamente. Eu não vou lembrar do percentual agora, depois a gente vai fazer essa pesquisa, eu vou pedir para vocês colocarem em algum lugar, mas é muito grande a disparidade. Então, como é que a gente vai se tornar essa Mônaco capixaba? Quem vai ter acesso a essa Mônaco? Quem vai liderar essa Mônaco? Quem vai performar nessa Mônaco? Será que ela vai continuar sendo uma empresa de capital fechado ou ela vai ser um capitalismo de stakeholder, né? Então, assim, esse é um dado muito preocupante que a gente simplesmente não faz uma conexão com as outras informações para um crescimento, um desenvolvimento sustentável. E a gente tem um exemplo da capital de gentrificação, né? Grandes projetos, tirando as pessoas da curva da Jurema, da Ilha das Caieiras, da Rua da Lama, né? Então, são projetos públicos que não conversam com esse futuro, por exemplo. Fica bonito, mas por que não pode ficar bonito para a performance econômica financeira da comunidade? Inclusivo, né? Tem que ser bonito e tem que ser inclusivo. Eu fico pensando assim nessas métricas, elas são importantes para diagnóstico, né? A gente sabe onde está, onde sabe que está chegar. Eu só tenho medo de quando saber onde eu estou chegar é uma linha final, né? Então, algumas empresas eu vejo muitas falando assim, eu tenho uma meta de diversidade e inclusão de 25% de mulheres em cargo de confiança. E aí, chegamos, parou? Então, assim, eu queria saber das suas andanças pela empresa. Como é que está isso aqui? Estamos trabalhando só em cima dessa meta, não estamos vislumbrando depois dela, chegamos nela, é o ponto final, batemos a meta, vamos para outro indicador. O que você tem visto nessas suas andanças aí? Eu acho que falta coragem, sabe? As metas estão lá, mas a gente precisa entender que as metas elas vão ser batidas quando a gente for intencional, né? O que eu estou querendo dizer? Assim, por exemplo, numa mesa de conselho, numa mesa de alta liderança, você tem uma vaga para mulher, então que essa mulher seja capacitada, competente para... Esse é só um dos exemplos, né? A gente abrir essa vaga para preencher essa vaga com a esposa de alguém ou com a prima de alguém, que na verdade não é alguém que foi preparado, uma mulher que foi preparada, é uma questão, tá? Já é uma questão. A outra questão, o outro ponto, essa jornada, ela é um processo, né? Ela é processual, né? E ela tem várias subcamadas que são ignoradas pela maior parte das empresas. Então, a maior parte das empresas também está muito longe de bater essa meta real dentro do prazo estabelecido, né? Então, fica muito bonito para o marketing dizer que até 2030 a gente vai ter tantas mulheres na liderança, sabe? Não é factível, assim, as performances mesmo dentro do corporativo e mesmo dentro do governo, dos governos também, a gente não tem, por exemplo, uma política pública que estabeleça parâmetros de proporcionalidade. A gente não tem sobre isso, né? No final também, quando a gente vê a distribuição de mulheres dentro das empresas, a gente encontra uma disparidade muito maior. Então, quando você vai lá ver o diagnóstico de onde estão as mulheres líderes, você encontra as mulheres líderes em pessoas, né, nos RHs, na comunicação, no marketing. E tá ótimo, são mulheres incríveis, sabe, super competentes. Mas onde estão as mulheres, por exemplo, na sustentabilidade? Onde estão as mulheres CFOs? Onde estão, sabe, as VPs, né? Aonde estão essas mulheres? Então, o controle, a estratégia, ela ainda está numa mão não diversa, numa mão padrão. E isso aponta para a gente que as metas não vão ser batidas nem a curto, nem a médio, nem a longo prazo. Então, o que a gente está tocando lá no Das Pretas é uma corrida para apagar incêndios,
né? Porque a realidade de cada empresa, ela tem muito a ver com a realidade de cada território que ela está inserida, né? Então, de cada perfil, né, de personas, desses stakeholders que estão ali em volta. Não dá para a empresa multinacional ela vir com uma política internacional e aplicar isso como se fosse um cara crachá, porque não funciona. Essa coisa do stakeholder é justamente pensar que nós somos pessoas, comunidade hardware, software e atualizações de aplicativo para cada lugar que você se insere. Então, enquanto as organizações, as empresas, elas não pensarem dessa forma e não se entenderem como organismo participativo de um território e o território enquanto válvula propulsora dessa empresa, não vai dar match. A gente não vai rolar assim. E eu acrescento também, eu falo que algumas empresas, esse negócio virou moda, liderança feminina. Então, a empresa não faz um censo e ela começa por isso. Por quê? Porque é mais fácil. Nós somos em maior número e temos maior escolaridade. Ah, lindo, ok? Não estou desmerecendo, não, né? Mas eu acho que tem outras camadas muito mais importantes, né? Principalmente os gaps que a gente tem na área de meio ambiente, né? Quando a gente pergunta para as empresas qual é o impacto que elas causam, muitas delas começam com o discurso tradicional: eu gero emprego, eu pago meus impostos. Não, olha, é um pouquinho... Isso são obrigações. Então tá. Então, assim, começar um programa de diversidade precisa entender, além do território, qual é o universo que você tem, quais são as questões da sua empresa. Então, ações isoladas têm o seu impacto, ok, mas você precisa fazer ações estruturantes, porque aí você realmente transforma e não simplesmente pega um pedacinho, né? Quem sabe a questão da sua empresa é sobre a comunidade LGBT. Porque as empresas falam assim: não contrato trans porque não tem banheiro. Né? Então, eu acho que a gente precisa debater outras questões, entender primeiro qual é a questão de diversidade, equidade e inclusão naquela empresa, naquele território, para depois começar a agir. Porque, às vezes, a gente começa de trás para frente, e aí o empregado diz para a gente, você lança o empregado e fala: não, peraí, por que você está fazendo isso? A questão aqui não é essa, a questão aqui é assédio, é sexismo. Né? Então, é classismo, né? Assim, as pessoas aqui, elas estão focadas no privilégio e elas não conseguem entender que existem outras realidades. Então, assim, acho que tem, complementando o que você falou, acho que a gente tem que um olhar mais sistêmico, né, para tudo. Enquanto mulher negra, eu vejo muito... Priscila, eu não encontro. Não tem mulheres negras para esse cargo. E aí... Eu sempre fico atônita, porque eu sempre acho assim, nós estamos em 2024, eu acho que essa é a frase que eu tenho uma dificuldade para acreditar que alguém fala assim, sabe, sem fazer uma pesquisa, sem contratar uma hunter, né? Mas, há pouco tempo atrás, eu fui acessada por uma empresa, né, de hunter. E, Priscila, a gente está te acessando porque nós não estamos encontrando mulheres negras que tenham uma paridade de capacitação técnica profissional com performance, né, com tempo. Né? A gente sabe, por exemplo, que mulheres negras estudam 12 anos a mais do que qualquer outra pessoa, sabe? A gente começa tarde, né, e a gente estuda mais. E a gente não tem acesso aos lugares de liderança. O mercado pede o quê? Quando você vai ir para um lugar de liderança, de 10 a 15 anos de experiência. Se a gente tem um trabalho público, né, um comprometimento, ainda que começando, porque nós estamos começando, de 5 anos para a liderança feminina, e nós temos questões raciais ainda que nem foram consideradas, como é que a gente vai encontrar uma mulher negra com 10, 15 anos de liderança para ocupar um espaço, né? Mas são mulheres técnicas extremamente competentes. E aí o mercado continua
priorizando homens que têm os 15 anos de experiência nos lugares, né, nos nichos mas não tem a capacidade técnica, a performance nos nichos de atuação. Então, o que me incomoda é pensar que é mais fácil você fingir que um homem vai dar conta de chegar no patamar de experiência de performance dessa mulher negra do que gastar, por exemplo, com uma mentoria executiva para ela chegar perto de uma forma de igualdade. Então a gente está, olha aí a igualdade vindo, né? É esse banquinho que a gente coloca para a pessoa subir e olhar e ter a mesma vista que o outro que não precisou do banco. Então isso é uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção e que agora nesses dados, na legislação, não vai ter mais como dizer, vai ter como fingir mais. É o pratique ou explique, né? É isso, e falando ainda, fazendo um breve comentário sobre o que a Cíntia disse, algumas empresas preferem mesmo começar por aquilo que vende, né? Por aquilo que aparece para a marca, para o marketing, mas se esquecem de procurar a estrutura, o que precisa de fato ser trabalhado para melhorar a diversidade, a igualdade, o bem-estar das pessoas, que é o foco, que é o que a gente quer melhorar de fato, é o foco, são as pessoas, e aí para isso a gente precisa ser estrutural, não dá para a gente começar pelo marketing, né? Vamos então aqui falar de um ditado muito conhecido, que diversidade é convidar para a festa, inclusão é tirar para dançar, e recentemente eu aprendi que tem um terceiro vertente, tem um pertencimento, que é dançar como se ninguém estivesse olhando. Isso pressupõe um ambiente de extrema confiança. E a gente já percebe os movimentos das empresas, né, de revisitarem seus processos seletivos, de eliminarem exigências incabíveis de competências que sequer às vezes são exigidas no exercício da função. A gente já vê o movimento das empresas de fazer vagas afirmativas para realmente aumentar a diversidade do seu público interno. Mas, às vezes, falta o pertencimento, falta a pessoa que furou a bolha daquele processo seletivo se sentir pertencente àquele ambiente. Olhar para o lado e ver um gerente negro, olhar para cima e ver uma diretora mulher, sentir que ali ela faz parte daquele ambiente e que aquele ambiente entende as particularidades dela. Eu vou perguntar para vocês duas, começando pela Cíntia, como é que vocês veem esse movimento das empresas e o que vocês acham que está faltando fazer a mais? Está faltando muita coisa, na minha opinião, principalmente em relação às pessoas com deficiência, por exemplo, né? Elas sempre entram em cargos operacionais, não é possibilitado a elas fazer carreira. Dentro da cota, né, do que a lei manda. Exatamente, dentro da cota, não fazem carreira, não são oportunizadas bolsas de estudo, enfim. Então, eu acho que a gente não avançou nessa questão, né? A gente está falando muito de gerações, né? Mas não existe um esforço tem muito preconceito com os jovens, eu vejo isso, né? Então, assim, tem muitas barreiras a serem quebradas. E aí essas barreiras só vão ser quebradas, na minha opinião, através do estudo, da educação das pessoas. Então, é preciso exigir que ser parte da skill, né, como você disse, você entender isso. Eu sou evangélico e meu pai era militar. Tá, mas aqui nessa empresa a gente valoriza isso. Você quer ficar aqui? Então, vai fazer uma mentoria, vai se desenvolver. Então, acho que se a gente for falar de cada marcador, a gente vai encontrar mais dificuldades do que facilidades. Mas, com as legislações, né? Então, por exemplo, você citou o Código de Conduta, tem lá escritos comportamentos que não são aceitáveis mais na empresa. Mas, se não treinar, as pessoas vão continuar fazendo as mesmas coisas. Priscila. Tem duas coisas que a Cíntia falou que eu acho que são importantes, né? Porque a gente é educado no mesmo sistema que é machista, misógino, sexista e racista, né? Então, a gente vive numa piscina de preconceitos. E aí, quando ela fala sobre pessoas com deficiência, ela vai falando os marcadores ali para não acessibilidade de pessoas com deficiência. Eu me lembrei de uma fala de uma amiga negra que mulheres negras eram equiparadas a pessoas deficientes, mesmo quando elas tinham a sua plena capacidade, sem nenhuma deficiência. Então, é muito duro falar isso,
né? É muito duro a gente absorver isso, né? Para mim, enquanto mulher negra, para eu me sentir pertencente, eu preciso ter que parar de provar a minha capacidade, a minha competência técnica. Eu vejo isso sempre quando eu sento nas mesas, especialmente nas empresas, assim, esse currículo é seu, o jeito, é você mesmo. Eu sempre tenho, as pessoas sempre me convidam para falar quem eu sou na mesa, com outros diretores, né? E eu sinto que quando isso acontece com, inclusive, mulheres não negras, ninguém pergunta para ela, ninguém a convida a apresentar o trabalho. Todo mundo já leu o currículo, já foi no LinkedIn. Apresentar as credenciais, né? Exatamente. Quem é você para estar sentada aqui? Exatamente. E essa pressão, ela está o tempo todo. Então, por exemplo, o Das Pretas. O Das Pretas é um laboratório de inovação e tecnologia social. As coisas que a gente faz são soluções, não são projetinhos sempre. O Das Pretas não é uma ONG, nunca foi uma ONG. Quando eu vejo com negócios de pessoas negras, as startups são sempre projetos, elas não são negócios, né? Então a gente está sempre, sabe, desvalorizando a coisa e criando marcadores de diferença, sabe? Porque a individualidade das pessoas não são marcadores de diferença. Então, por exemplo, nas periferias do Brasil, as periferias do Brasil têm cor e elas têm religião também. A religião na periferia do Brasil é uma religião evangélica. Quando você falou assim, meu pai é evangélico militar, parecia que você estava falando de mim. Mas você não sabia que você estava falando de mim, porque eu não tenho um estereótipo de alguém que é evangélico e que tem um pai militar. Então, a gente precisa reculturar a forma que a gente se relaciona com as pessoas, com os territórios e com os ambientes, com os ecossistemas que a gente vive, para a gente poder fazer esse ESG fluir. Não é à toa que eles são 3 círculos interligados e que o meio é, né, essa propulsão. Priscila, vai dar certo? Eu acho que vai. Tem muita gente boa imbuída em fazer essa coisa dar certo. Acho que a gente demorou muito até aqui, mas vou usar um termo não técnico aqui, mas a água já passou da bunda, né? Então, tá todo mundo já falando, olha, isso impacta a minha estrutura interna, isso impacta a economia, as finanças da minha empresa, isso impacta o meu território, isso impacta a forma, o vínculo que as pessoas têm com a imagem da minha empresa, com a minha imagem, porque hoje nós temos CEOs que estão preocupados em serem a imagem da sua empresa e outros líderes. E, além disso, corre o risco de eu não fazer mais parte de ecossistema nenhum. Então, eu realmente acredito que é isso. E eu quero me sentir pertencente nesse futuro plural, não precisando provar, nem que eu estou preparada para colaborar na construção dele e nem precisar provar que eu mereço, que também é meu direito dançar fazer como parte. se ninguém estivesse olhando. Exatamente. Gente, nosso tempo está chegando ao fim, infelizmente, né? Porque é um assunto que mexe dá o nosso brilhinho nos olhos. Então, quero agradecer vocês por terem aceito o nosso convite. Foi maravilhoso contar com a participação de especialistas, como a Priscila, como a Cíntia, também com a participação da Cíntia Dias, enriquecendo o nosso podcast, o BFcast. Convido a todos a curtir esse vídeo para ajudar ele a chegar em mais pessoas, ter um maior alcance, e deixa aqui também um comentário em como que está a diversidade e inclusão na sua empresa. É muito importante para que a gente conheça, né, como que isso está acontecendo aqui no nosso dia a dia. Então, pessoal, até mais, até a próxima. Ficamos por aqui. Esse podcast tem o apoio dos mantenedores do IBEF, sendo eles: Categoria Diamante, ArcelorMittal, Banestes, Cezan, Cicobi e Vale. Categoria Master, Apex e Med Senior. Categoria Sênior, da Luz Risk Nemer Advogados Associados e FUCAP Business School. Categoria Pleno, Grant Thornton, Machado Mazei e Pinho Advogados, Taimenol e APD Almeida e Pandolfi D'Amico Advogados. Apoiadores: Accounting Contabilidade e Consultoria, Ativação, Rede Vitória, FUCAP Solutions, TV Tribuna e TV Capixaba.